Essa é a webcomic original, que deu origem ao mangá One Punch Man, que hoje é um anime famoso no mundo inteiro. Antes de começar o vídeo, eu queria mostrar a qualidade desse trabalho para você aqui em termos de arte, em termos de desenho. Você acha que não pode fazer quadrinhos porque o seu desenho não é bom bastante? Você acha que para ser um bom quadrinista o que você precisa estudar é desenho e somente desenho? Então fica ligado que eu vou falar um pouquinho sobre isso agora nesse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Marcos Beck, eu sou quadrinista e criador do curso comocriarhq.com e depois de muito tempo estudando a narrativa visual dos quadrinhos, o storytelling, toda a arte de criar histórias em quadrinhos, eu percebi uma coisa super importante que é exatamente aquilo que eu queria falar hoje. No meu curso comocriarhq.com, que o link está na descrição, é o primeiro link aqui da descrição, clica lá e dá uma olhadinha se você estiver interessado. Eu falo muito sobre storytelling, sobre, ou melhor, contação de história, né? Seria uma tradução aí ao pé da letra. Contação de história, estrutura de história, desenvolvimento de personagem, escrever roteiro, fazer os rafts das páginas, que são aqueles rascunhos. Eu falo muito sobre isso e eu dou algumas dicas sobre o desenho das páginas, técnicas que você pode usar para melhorar ali o seu processo de desenho das páginas. Mas por que o desenho é um dos últimos itens e por que ele não é aquilo que mais importa nesse curso? Simplesmente porque o desenho é um meio de contar histórias através dos quadrinhos. Ele é super importante. Todo mundo que vai olhar a sua história em quadrinho, a primeira coisa que vai perceber é o desenho, é a qualidade da arte. Isso é normal, eu entendo totalmente isso. Eu acho que a gente tem que estudar sim desenho e tem que se aprofundar e melhorar e praticar cada vez mais para poder melhorar o seu line art, né, a sua arte, o seu traço, a sua perspectiva, anatomia, né, todo esse processo que envolve aprender a desenhar. Isso é sim super importante e você deve praticar bastante, estudar bastante para poder melhorar sempre. Mas o meu ponto aqui é que quando eu comecei, eu não me importava nem um pouco com narrativa visual, eu não me importava nem um pouco com estrutura de história, com o desenvolvimento do personagem, quais eram as motivações do meu personagem, qual é a melhor forma de dar uma aparência que faça sentido para aquele personagem. Eu não me importava com nada disso. E eu acredito sinceramente que você que está me assistindo também não se importou por muito tempo ou ainda não se importa com isso. E a única coisa que você quer fazer é aprender a desenhar melhor. Esse foi o meu grande foco durante muitos anos depois que eu comecei a criar quadrinhos. Principalmente porque eu comecei ali na adolescência, então eu não tinha muito conhecimento do o que realmente era preciso para você criar uma história em quadrinho. Para mim, eu só precisava aprender a desenhar bem. Enquanto narrativa, enquanto quadrinização, onde posicionar os balões, onde posicionar os quadros, quantos quadros por página, tudo isso era secundário e eu nem prestava atenção, nem dava bola para isso. E isso é muito normal, não se preocupa, não é nenhum erro você fazer isso. Isso faz parte do processo de quem está começando. Mas depois de um tempo você começa a perceber que a parte da história, na história em quadrinhos, é a parte mais importante. Claro, repito mais uma vez, desenho sim é super importante, a qualidade da arte é super importante, atrai as pessoas, ter um desenho bom. Mas atrair as pessoas pelo seu desenho bom não necessariamente vai fazer com que elas continuem querendo ler a sua história se a sua história não for boa, se os seus personagens não forem bons. Então isso é uma coisa muito importante que eu vejo que as pessoas negligenciam, as pessoas não se importam tanto no começo e talvez algumas pessoas até depois de muitos anos ainda não estão se importando tanto quanto isso. As pessoas estão se importando em melhorar o desenho, como eu já disse, eu repeti, é a terceira vez que eu estou repetindo isso, é importante sim, mas elas estão pensando só nisso. Elas não estão entendendo que desenhar bem não vai fazer com que uma pessoa queira continuar lendo a sua história. Ela vai achar o máximo ver quantos desenhos bonitos, as cores que você escolheu, se você fizer colorido, a qualidade do seu traço, um traço bonito, um traço estiloso naquele estilo mangá, naquele estilo super-herói. E tudo isso vai chamar atenção para o seu quadrinho sim. Então não deixe de fazer, não deixe de melhorar o seu desenho sempre. Mas não esqueça que o que vai fazer as pessoas se tornarem fãs de verdade do seu trabalho é a história que você está contando, é a qualidade do desenvolvimento dos personagens, é o quanto eles vão empatizar com aquele personagem, o quanto eles vão querer saber o que acontece com aquele personagem. As pessoas estão começando a fazer as perguntas certas aqui nos meus vídeos, colocando nos comentários. E não esquece também de deixar um comentário com a sua pergunta, hein? As perguntas certas são:
Qual é o melhor jeito de fazer uma história boa? Como que eu consigo referências do período histórico que a minha história se passa? Como que eu consigo passar uma sensação de susto? Por exemplo, foi uma pergunta que eu recebi esses dias, né, para poder fazer terror ou suspense. Então, essas são as perguntas certas, porque apesar de que você tenha que continuar sempre estudando desenho, você vai encontrar muito conteúdo sobre como desenhar. Mas o que você talvez não encontre é exatamente esse tipo de conteúdo. É como fazer uma narrativa visual de quadrinhos do jeito que mais vai prender o meu leitor. Como passar uma sensação de passagem de tempo ou de susto para o meu leitor. Isso é importantíssimo. E voltando ainda um pouco aí, no começo como que eu estruturo essa história para que o meu leitor queira ler do início ao fim. Como que eu uso os 3 atos ou os 5 atos para poder usar o estilo clássico de contar história para poder trazer o leitor para querer saber o que vai acontecer. Qual é a mudança que o meu personagem vai ter durante todo esse processo. Porque se um personagem começa de um jeito e termina do mesmo jeito no final, normalmente não traz tanto interesse. Pelo menos um coadjuvante ou um outro personagem precisa ter uma mudança durante o decorrer da sua história. Senão essa história perde o que ela tem de atrativo para as pessoas. Eles precisam ver aquele personagem passando por essa mudança. Então são muitas as coisas que você tem que começar a pensar e relacionar na sua história além do desenho. Foram muitos anos para eu começar a entender isso. Foram muitos anos publicando quadrinhos, estudando quadrinhos, comprando livros, fazendo cursos para tentar entender exatamente isso. Há pouquíssimo tempo atrás, por exemplo, eu estava me atualizando num curso de storytelling, como melhorar a minha contação de histórias. Eu gosto de usar a expressão contação de histórias, que seria uma tradução direta de storytelling. Mas basicamente a gente tem que estar sempre buscando saber como fazer para o nosso leitor ficar mais preso na nossa história. Para fazer com que o nosso leitor tenha vontade de ver não só aquela história, mas talvez uma próxima que você também faça. Porque se você souber contar histórias, as pessoas vão querer continuar ouvindo, entre aspas, lendo as suas histórias. Então não se esqueça, se preocupe com o todo. Criar quadrinhos não é só desenhar quadrinhos. Isso é uma frase que eu quero que você lembre sempre. Criar quadrinhos não é desenhar quadrinhos. Desenhar quadrinhos faz parte de criar quadrinhos. Bom, era isso que eu queria falar aqui hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esquece de curtir esse vídeo e deixar o seu comentário falando o que você acha sobre tudo isso que eu estou falando. Você acha que desenhar é a parte mais importante? Então deixa o seu comentário aí para a gente falar um pouquinho sobre isso. E não esquece de se inscrever e clicar naquele sininho que tem do lado do botão de se inscrever para poder receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. E também confere lá todas as minhas redes sociais, os links estão na descrição, para você ver o meu processo criativo. Muitas vezes eu posto partes das minhas histórias nas minhas redes sociais ou o que eu estou trabalhando naquele momento, eu posto lá nas redes sociais, então me segue por lá também. Então me siga naquela rede social da sua preferência. Muito obrigado e até a próxima.